Bem-vindos, professores, a mais um ATPC da nossa diretoria de ensino. Os objetivos desse vídeo são subsidiar o trabalho dos professores e também dos professores coordenadores, promover a reflexão sobre o acompanhamento e a observação das aulas remotas. Aí eu faço uma pergunta para você, professor. Você sabe o que é observação de aula? Observação da sala de aula? Sabe quem são os atores principais dessa atividade? Inicialmente, eu vou começar com uma legislação, a resolução da Secretaria número 75, de 30 de 12 de 2014. A legislação é antiga, mas ela ainda é vigente, e ela ampara o trabalho do professor coordenador. Olha só o que diz. Das atribuições do docente designado como professor coordenador, 1. Atuar como gestor pedagógico com competência para planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos. E o item 2, orientar o trabalho dos demais docentes nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo. Existem outros itens, mas eu só destaquei esses dois. Qual é a ferramenta que o professor coordenador ele pode utilizar para dar conta só desses dois itens? É a observação da sala de aula. Essa atividade é uma ferramenta poderosa que faz parte das atribuições do coordenador para que ele possa dar conta dessas situações. Vamos verificar alguns conceitos sobre a observação de sala de aula. É um processo colaborativo de formação que permitirá a discussão de evidências, tomada de decisões e de apoio aos professores. Então, a observação de sala de aula ela deve ser colaborativa. Os dois integrantes, coordenador e professor, eles devem estar de comum acordo para que essa situação aconteça. Visa a melhoria do ensino com a formação continuada do professor, tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Sempre o foco é a aprendizagem dos alunos. Então, se o professor coordenador observa a sua aula, se ele consegue fazer apontamentos que são pertinentes, a tendência, a ideia dessa ferramenta é para quê? Para melhorar a sua prática de sala de aula, melhorar as interações, as atividades, as suas estratégias e, quem sabe, com essa melhora, essa mudança, a gente também consiga atingir o que é mais importante, que é a aprendizagem dos alunos. A observação e a discussão de aulas consistem em fatores decisivos na promoção da reflexão sobre a prática do desenvolvimento profissional dos professores e também na melhoria da ação educativa. Sempre o foco está na aprendizagem do aluno. Então, professor, o que nós precisamos ter para poder ouvir o coordenador e o coordenador também precisa ter para poder entrar na nossa aula e conversar com a gente? Um dos primeiros fatores que todo mundo precisa desenvolver é encorajar. O professor coordenador também precisa ser encorajado a conversar com você. Será que você abre as possibilidades para ele conversar com você, para ele poder entrar na sua sala de aula? Ele também precisa encorajar você para que essa atividade se torne importante na escola. Observar. É claro, o coordenador ele vai observar a sua aula e ele precisa ter um olhar para essa observação. Uma coisa que todo mundo precisa ter, ouvir. Nós precisamos escutar o que o coordenador tem a dizer e o professor coordenador também tem que escutar o que os professores têm a dizer, porque se não houver esse diálogo, deixa de ser colaborativo. Apoiar. O objetivo dessa formação, da observação da sala de aula, é apoiar. O coordenador apoia o trabalho do professor e o professor acaba se desenvolvendo melhor apoiando todo o trabalho da escola. Refletir. A reflexão ela é fundamental nesse momento. Tanto o professor quanto o coordenador precisam refletir sobre a ação do que foi observado. Então, o que pode realmente melhorar na aula? Será que a minha atividade estava adequada? Será que eu coloquei os grupos de forma certa? E até que ponto o professor coordenador pode te auxiliar com isso? A comunicação ela é um diálogo, precisa ser dialógico. Todo mundo precisa ser flexível, professor, coordenador, diretor, toda a equipe gestora, todo o corpo docente. Ser flexível quer dizer estar aberto a escutar as opiniões dos outros. Ser acessível e ser parceiro. A parceria ela é fundamental. Observar
é a ação que uma pessoa exerce em relação à outra. É claro, um está sendo o observador e o outro o observado, mas o foco é anotar criteriosamente e descritivamente a ação da pessoa observada. O que isso quer dizer? No momento da observação da sala de aula, o professor coordenador ele vai anotar exatamente o que aconteceu na aula. Ele não vai colocar juízo de valores naquilo que ele observou. Isso é um trabalho que a gente precisa aprender a fazer, é se distanciar dos nossos valores e realmente anotar a ação. Para posteriormente, juntas, analisarem em busca de entendimento, suporte teórico e material coletado. Então, a gente coloca a descrição e depois, junto, nós vamos fazer a análise. A análise precisa ser feita de forma colaborativa. É preciso observar aspectos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais do professor e também da turma, para facilitar a compreensão das ações realizadas. É necessário aprender a olhar de modo sensível e instigador, que nos leve a refletir sobre a realidade. O professor coordenador precisa sim ter um olhar sensível quando ele for observar a sua aula, mas depois é muito importante que quando tiver a conversa, a devolutiva disso, você, professor, também tenha um olhar sensível para as observações do coordenador. Existem vários tipos de observação, mas eu vou citar só dois. Um é a informal. Para que serve essa observação informal? Ela é uma visita rápida à sala de aula, de 15 a 20 minutos, tendo como objetivo motivar, monitorar e proporcionar apoio no caso de ser necessário. Tem foco em aspectos específicos: metodologia de ensino, gestão do tempo, transição entre atividades, interação com os alunos, questionamento ou gestão do trabalho em grupo. Em seguida, tem que ter uma breve reunião sobre aquilo que foi observado, mas é um lance rápido. Você também, professor, pode chamar o professor coordenador para observar a sua aula. Às vezes você organizou e elaborou uma aula super bacana, bem legal, conseguiu fazer um trabalho em grupo com os alunos, então chama o coordenador para ouvir, para assistir essa aula. De repente, você pode até depois passar para os seus colegas a sua experiência. O outro tipo de observação é a formal. Essa precisa de uma preparação e de um planejamento, e envolve uma repetição cíclica. Vocês vão entender isso com o passar do tempo aqui nesse vídeo. Primeira coisa, é preciso acontecer uma reunião antes da observação, pré-observação. Para quê? Para vocês, professores, conhecerem os objetivos, as estratégias de ensino, a aprendizagem, ter uma conversa antes com o coordenador para a gente ter uma ideia de como vai ser a aula. O segundo é a observação da aula em si. O terceiro é a análise dos dados recolhidos. Então, eu, enquanto professor coordenador, assisti a sua aula, anoto aquilo que eu observo e eu analiso. O que eu posso ajudar? O que eu posso oferecer de sugestão para esse professor melhorar a sua aula? Então, o coordenador ele faz essa análise antes. Aí, acontece uma reunião depois da observação, para discutir e refletir sobre aquilo que foi observado e também onde o coordenador coloca aquilo que ele tem de sugestão para vocês. E depois uma avaliação geral do processo. As fases da observação. São 3 fases. O antes, que é sensibilizar os professores em ATPC, ou seja, conversar com o professor qual é a importância dessa observação da sala de aula. Realmente é importante. Além de estar nas atribuições do professor coordenador, também é importante porque vai dar uma série de subsídios, de observações para fazer análise. Assim a gente consegue melhorar a escola como um todo. É muito importante a observação da sala de aula. Fazer uma análise qualitativa dos roteiros de atividade e dos planos de aula. Então, eu converso com você. Olha, professor de matemática, eu vou fazer uma observação dos seus roteiros. Manda para mim, eu vou olhar, quero fazer um apontamento antes de você publicar para os alunos. Vamos combinar assim? É uma forma. Definir o foco e os indicadores a serem observados. Daqui a pouco eu mostro os focos para vocês. Agendar a observação com o professor. É legal que ele fale, olha, professor, eu vou olhar mais detalhadamente o seu material. Uma outra parte é o durante. É o próprio momento, o ato de registrar a observação. E eu posso registrar numa folha ou num documento chamado histórico de colaboração. E aí vem o depois. O que é esse depois? É realmente agendar um feedback de maneira individual,
para conversar com o professor, compartilhar o que foi observado, oferecer sugestões, socializar aquilo que foi compartilhado, fazer combinados daquilo que você pode, se você vai acatar as sugestões ou não, mas isso tudo tem que ficar registrado. Como nós estamos vivenciando um momento de pandemia, as aulas presenciais não estão ocorrendo em loco, muitos professores estão se reinventando, fazendo suas aulas de forma presencial, mas por meio do Google Meet, por meio do Microsoft Teams. Então, qual é uma forma que o professor pode usar para observar a sua aula? Por meio dos seus roteiros. Eu vou destacar alguns pontos que podem ser analisados e observados no que diz respeito aos objetivos. Os seus roteiros estão com objetivos claros, definidos, de fácil compreensão para o aluno? Com relação à aprendizagem, é possível verificar como está ocorrendo essa aprendizagem? Com relação ao tempo, será que você consegue nesse roteiro entender se você só tem 2 aulas como professor de arte e aí de repente ele coloca 15 atividades? Será que 2 aulas dá conta do menino fazer essas 15 atividades? Então é importante pensar nesse tempo. Como estão essas atividades propostas? E a originalidade? Você pegou um plano de aula que já estava conhecido? Nós sabemos que existe uma infinidade de roteiros e de planos de aula na internet. Tem algum problema usá-los? Não, mas eles precisam ser adaptados para a realidade dos seus alunos, para a sua realidade. Como é que está a dinâmica desses roteiros de aula? Mesmo sendo uma atividade assíncrona, será que é possível verificar alguma interação dos alunos? Você tem usado alguma situação? Chat, WhatsApp, como que está essa interação? Será que dá para compartilhar algumas telas de WhatsApp com o coordenador para ele entender como que está acontecendo essa interação? E aí, a avaliação. Com relação à avaliação, vale a pena assistir o vídeo que nós fizemos no comecinho do 2º bimestre. Como estamos agora começando o 3º, vale a pena retomar algumas situações ali para a gente preparar os nossos planos de aula já com foco na avaliação. Vamos ver então o que são esses focos e indicadores. Nós estipulamos, depois de muito estudar e observando alguns teóricos, 3 focos. Então, o foco 1 é com relação à aprendizagem individual e coletiva. Se estivéssemos numa aula presencial e em loco lá na escola, o professor coordenador podia observar a percepção dos alunos sobre o que aprenderam, a percepção do que foi mais significativo, o entendimento das lacunas de aprendizagem, e outras coisas que ele achar que seja pertinente. Mas e nesse momento de pandemia, é possível verificar esse foco? É possível sim. Se você já faz atividades de lives, ou seja, usando o Hangout Meet ou então utilizando o Microsoft Teams, o coordenador ele pode acessar a sua aula, acompanhar a aula junto com você e seus alunos e fazer as anotações dele. E se for de forma assíncrona, pelos formulários, como é que a gente pode fazer? Analisar as devolutivas dos estudantes. Como que os estudantes estão devolvendo essas atividades? Qual é a qualidade disso? Conversar com o professor sobre as formas pelas quais ele tem realizado a avaliação da turma. Será que só está usando o formulário? Esse formulário está de forma interativa? Como é que os alunos estão conversando? Um outro foco que também, se estivéssemos no presencial, é possível de verificar, é a dinâmica da sala de aula. As relações estabelecidas entre os elementos do grupo e o objeto de conhecimento, momentos de tensão, momentos de relaxamento, quais foram os grupos estabelecidos, as conversas e silêncio. E agora, nesse momento de pandemia? Durante as lives, o Google Meet ou o Microsoft Teams, que muitos estão usando, o professor coordenador ele pode simplesmente entrar e observar. Já falei isso antes, estou reforçando agora. Mas o que a gente pode olhar enquanto roteiro de atividade? O que ele pode observar? Qual é a possibilidade de interação proposta? Fórum, chat, Facebook, blog. Então, a interação é muito, muito importante, principalmente nesse momento. Aproxima os alunos, aproxima eles da comunidade novamente, analisando se a aula ao vivo ou a pré-gravada alcançou os objetivos. Às vezes, professor, você não faz a aula ao vivo, mas você grava vídeo e o professor coordenador ele pode observar esse vídeo, por exemplo, esse aqui que eu estou fazendo. Será que eu estou promovendo momentos de interação e reflexão? Olha, quantas dúvidas eu já estou colocando aqui para vocês pensarem. Então, tem que ser problematizador, é importante isso.
O foco 3 é na coordenação dos trabalhos. Então, o trabalho do professor para contemplar as diferenças de aprendizagem, os ritmos, as estratégias que o professor utiliza para lidar com os conflitos, as estratégias para lidar com os conteúdos, com a organização do tempo, analisando as estratégias, o material selecionado. Aí você fez um roteiro. Qual material você selecionou? Será que você colocou um texto muito grande? Será que você colocou só vídeo? Mas o que a gente faz com esse vídeo? Qual é a reflexão que o aluno vai fazer em cima desse vídeo que você está oferecendo para ele como um recurso? Tudo isso a gente precisa pensar. O professor coordenador pode te ajudar a pensar. Essa é a ideia da observação. É o coordenador, junto com o professor, em parceria, pensar em boas estratégias. Será que você está utilizando as aulas do centro de mídias? Isso está dando certo? Como está funcionando? Vou mostrar para vocês esse documento que a gente chama de histórico de colaboração. Você já ouviu falar dele? Você já participou de alguma observação, de algum feedback? Se você já participou, deve já ter visto esse documento, mas vamos a ele. Então, esse é o documento chamado histórico de colaboração, porque é a história daquilo que foi observado. E é um papel que deve ser colaborativo. O que é que tem? O foco e os indicadores. O que ficou combinado com você, professor, que vai ser observado? Aqui é a descrição dos fatos, sem colocar juízo de valores. É a descrição nua e crua dos fatos. Aqui o coordenador pode colocar e apontar alguma sugestão que ele tenha para fazer. E aqui aquilo que foi acordado, aquilo que vocês acordaram, aquilo que ficou de combinado entre vocês depois do feedback. E aí nós temos para o foco 2, para o foco 3. O professor coordenador precisa olhar os 3 focos? Não, ele pode deixar combinado com você apenas um foco. E aí ele vai olhar aquilo que ele marcou, que ele deixou resolvido com você, ele vai fazer a descrição, ele vai pensar em alguma sugestão para te dar e depois ele vai apresentar para você a sua sugestão e vocês vão combinar o que vai fazer, de repente até encontrar um meio termo. O que deve acontecer é um diálogo, é um colaborando com o outro. Às vezes ele tem uma sugestão para te oferecer, mas você, com a realidade da sala de aula, entende que essa sugestão não vai ser adequada. Então, o que a gente pode fazer? Vamos encontrar um meio termo, tentar mudar, mas alguma coisa que você acredita que vai dar certo? Por isso que tem que ser conversado, combinado, e não é uma imposição. Depois que vocês conversaram e combinaram, o professor coordenador, ele volta para a sua aula, ele volta para o seu roteiro para verificar se deu certo, se não deu, como foi a participação, e aí ele faz o registro aqui. Todo mundo assina, agora nesse momento de pandemia, mas não assina. Mas o documento fica arquivado para um retorno depois, tudo ficar guardado, assinado. É um documento da escola. Vamos falar agora sobre o feedback. O texto da Madalena Freire, que fala o feedback como metodologia de formação, encontra várias informações. Vamos ver algumas delas. É uma metodologia de formação. É mesmo. O feedback nada mais é do que a devolutiva daquilo que o professor coordenador observou da sua aula e agora do seu roteiro. E assim, quando o coordenador aponta as sugestões para a sua aula, ele teve que passar por um momento de pesquisa para poder fazer uma sugestão adequada e você também vai passar por um momento de reflexão, até para entender se aquilo que ele está sugerindo vai ser válido ou não. Então, ele ajuda muito na formação. Deve ser realizado presencialmente, ao vivo. Vamos fazer uma chamada de vídeo? Os professores coordenadores podem realizar o feedback tanto por meio da observação da sala de aula, como observando os registros. O feedback não deve demorar para acontecer. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então se alguém fala que vai observar alguma coisa e não me dá a devolutiva, isso me causa um estresse muito grande. Então precisa acontecer. É claro, gente, que observação de sala de aula, feedback e tudo isso que eu falei para vocês aqui nesse vídeo, não se encerra, tem vários teóricos, vários estudos. Esse é um ponto que nós da diretoria de ensino já estudamos, muitos dos coordenadores já conhecem esse material,
Mas não se encerra aqui. Nós vamos encontrar várias outras situações de feedback. Assim como o coordenador precisa dar o feedback para você, você, professor, precisa dar o feedback para os seus alunos. E como é que está acontecendo isso? Se ficou alguma dúvida sobre os assuntos abordados nesse vídeo, pode escrever no e-mail que vai estar na descrição. As referências bibliográficas que nós utilizamos para fazer esse estudo. E é só isso, pessoal. Até a próxima!